o princípio. Amém? Então você vai acompanhar em Gênesis capítulo 1. O princípio. Então antes de fazer essa encenação, deixa eu explicar para vocês o que é princípio. Princípio corresponde a ele mesmo, esse é o tema. O princípio corresponde a ele mesmo. Mas o que é um princípio? Princípio é uma regra, grave isso. Princípio é regra, fundamental. Também é lei. Então vou repetir. Princípio é regra. Princípio é uma regra fundamental. Também é uma lei que serve como base. Olha só. É regra, é lei, é base e também é um ponto de partida para algo. Então princípio também é início. Princípio também é começo. Princípio também é origem. Mas a palavra do Senhor me diz que esse princípio tem um nome. O que a palavra diz? Que ele é o alfa, o princípio e o fim. Jesus é o princípio e o fim. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no princípio Deus. Vem cá, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia um grande abismo. Presta bem atenção. E a palavra do Senhor me diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, movimentava. Até aí tudo bem? Então Espírito Santo, pega aqui na minha mão. Ele pairava, movimentava. Vem cá. Sobre as águas. Olha o Espírito Santo, que lindo. Fica acanhado não, Espírito Santo, você tem liberdade. Vai lá, anda. Isso aí. Olha o Espírito Santo. Pairava. Eu estou mostrando a vocês, biblicamente, que o Espírito Santo só fazia isso. Movimentava. Vamos ler. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele não fazia nada mais além do que isso. Nada. E aqui eu vou abrir um parênteses. Assim são muitos hoje. Não faz nada além do que se movimentar. Andar para lá e para cá. Só há movimento. Movimento sobre as águas. Não tem nenhuma obra, exceto a que Deus já havia criado, os céus e a terra. A terra ainda não foi preenchida. Havia os céus e a terra era sem forma e o Espírito Santo, vem cá, Espírito Santo. Você está contemplando a sua palavra, né, Espírito Santo? E o Espírito Santo andava. Anda aí, Espírito Santo.
Olha só que estilo, mano. Vem, Espírito Santo. Andava. Agora pega aí. Pega. Por quê? Porque só pode ser feito algo através da palavra. E quem é a palavra? Quem é a origem? Quem é a base? Quem é a regra fundamental? O princípio. Quem é o princípio? Sem a palavra, só movimento. Anda para lá. Você pode ficar aqui, Jesus. O Espírito Santo está meio distraído, não está? Olha aqui para mim, Espírito Santo, vem, vem. Aqui, desce aqui um pouquinho, vai lá e volta. Vai lá, desce lá. Isso, vai Espírito Santo. Está indo sobre as águas. Está movendo sobre as águas. Mas não tem obra nenhuma. Só movendo, olha lá. Sobre as águas. Vem, Espírito Santo. Sem a palavra, o Espírito Santo só move, não faz nada além de se movimentar. Assim são muitos hoje, só movem, só movimentam, só andam de um lado para o outro. Por quê? Porque não tem a palavra. O Espírito Santo de Deus só age, só realiza uma obra depois que a palavra é liberada. Sem a palavra, só movimento. Com a palavra, vem cá, Espírito Santo, vem cá. Fica aqui. Você está meio desanimado, meu lindão? Tá não, tá? Toca aqui, mano. Você é top demais. Você é meu amigo, sabia? É ou não? É nóis. Claro, o Espírito Santo é meu amigo. Presta atenção. Quando a palavra, aqui ó, entra, dada a ordem de Deus Pai, aquele que só movimentava, ele agora vai fazer isso aqui. Toca em mim aqui, Espírito Santo. Vai começar a fazer as obras que ainda não havia sido feita. Fala para esse irmão assim: se prepare, porque o Espírito Santo, através da palavra, vai fazer a obra que Deus ordenou na sua vida. Fala, ai meu Deus, eita glória, fica aí, viu Deus, você só está no comando, Deus, fica aí Deus. Ai Deus, o Espírito Santo só age depois que a palavra, o princípio manifesta. Enquanto a palavra não for a base, pega aí, você agora. Enquanto a palavra não for a base, não for o começo, não for a origem, não for a regra fundamental e a lei, não tem obra, é só movimento. Mas quando a palavra entra, aonde não tinha base, agora tem. Aonde não tinha início, agora tem.
Aonde não havia um começo, agora tem. Eu quero acreditar que eu estou olhando para esse tipo de pessoa, que tem base, que tem origem, que tem começo, que tem fundamento. Eu quero acreditar que eu estou diante de um povo que tem Deus, que tem a palavra, Jesus, e que tem o Espírito Santo. Segura aí, é ensinamento. O Espírito Santo só age depois que a palavra, o princípio manifesta. Enquanto a palavra não for a base, isso é para você, para mim. Enquanto a palavra não for a base, não tem obra. Enquanto a palavra não for a base, nada acontece. O Senhor está esclarecendo para você, porque muitas coisas não estão acontecendo, não tem base. E a base não é o seu sentimento, a base não são as suas emoções, muito menos as suas necessidades. A base é a palavra. O fundamento é a palavra. Consegue compreender isso? Se você compreender isso, as suas emoções vão ficar de lado. As circunstâncias que você está vivendo vai ficar de lado, porque você vai estar firmado no firme fundamento, na base. A Bíblia diz que é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É como a raiz de Davi, porque a raiz é aquela que pega os nutrientes da terra, joga para o caule e que faz ser aquela bela árvore. Se Jesus não for, Ele que é a palavra, dada a ordem de Deus, no poder do Espírito Santo, não tem como. Segura aí. Enquanto a palavra não for a base, está cansado? Já cansou, Jesus? Jornada é longa, né? Arruma 3 cadeiras aqui então para mim, por favor. Pega aí as minhas aí mesmo. Põe aí para eles merecem. Não fala para ninguém não, mas depois o pastor vai dar alguma coisa para vocês. Ó, a alegria do Espírito Santo. Ó, viu? Ó, não fala para ninguém não, tá? Conta para ninguém não, viu? Pastor vai dar. Senta aí, Deus. Isso aí, Deus. Olha só. O que eu estou querendo dizer para vocês é que sem a palavra você só consegue movimento e não realiza obra nenhuma. Mas pastor, me prova isso. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Enquanto o princípio não for estabelecido na sua vida, nada acontece a não ser apenas movimentos. E eu vou perguntar, Jesus é o princípio na sua vida? Ele é o início? Ele é a base? Ele é a origem? Ele é o começo? Ele é? Porque enquanto ele não for aquilo que a palavra diz que ele é, o princípio, e aqui eu vou piorar, ele não é apenas o princípio, ele também é o fim. E eu vou perguntar, dentro daquilo que você já vivenciou, que foi o fim, ou que está sendo o fim, quem é? É a sua realização ou é ele como fim? Porque ele é o início e o fim. Então tudo se inicia nele e termina nele. Por isso que a glória é para ele. Por isso que tudo vem dele e por ele. Pega aí. Enquanto o princípio não foi estabelecido na sua vida, nada acontece a não ser movimento. Enquanto você não seguir o princípio, que é a palavra,
nada acontece. Por quê? Porque pode ter o Espírito, vem cá, Espírito Santo. Pode ter o Espírito Santo, mas não anda no princípio. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiser. Tem gente que tem até o Espírito Santo, mas não tem o princípio, como deveria ter. Sem o princípio, que é a palavra. Não entendi. O que é que João vai dizer? Não adianta apenas falar, tem que praticar a palavra. Vai lá, Espírito Santo, descansa lá. Porque pode ter o Espírito, mas não anda no princípio. Pode ter o Espírito, mas não anda na palavra. Olha só, a Bíblia diz agora que o Senhor vai dizer: haja luz, e assim aconteceu. Haja firmamento, começou as obras. Haja firmamento, e houve luminares. Enche as águas de seres vivos, e encheu de peixes. Produz a terra, ela produziu. Por quê? Porque a palavra. Aquele que só movia, agora pela palavra está fazendo obra. Aí tem pessoas querendo que Deus faz obra sem a palavra estar presente. Isso é sério, irmãos. Agora Deus vai fazer isso aqui. Princípio, Espírito Santo, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, semelhança. Vamos. Agora o homem é criado com base, com princípio. E tem agora, através do princípio, da base, da palavra, o agir do Espírito Santo. Enquanto a palavra não foi a base para Pedro, ele não pescou grandes peixes. Mas no dia que a palavra foi a base para Pedro, aquilo que ele nunca havia pescado, ele pescou. Eu estou mostrando para você que aquele que cria em Jesus, em Deus, mas que não andava na palavra, tem que andar na palavra, tem que crer na palavra. Ele creu: sobre a tua palavra lançarei a rede. Sob a tua palavra ele lança a rede, e aquilo que ele pescou, ninguém mais pescou. Até aí tudo bem? Essa vai doer um pouquinho. Se você obedecer o princípio, você está obedecendo a palavra. E se você obedece a palavra, você está obedecendo o princípio que mostra que você acredita na palavra, que é o princípio. Olha que loucura. Ou seja, a palavra vem antes da fé. A palavra vem antes da fé se estabelecer na sua vida. Está escrito. Porque a fé vem mediante a pregação da palavra. Aí olha como é que dói. A fé vem mediante a pregação. A salvação também é mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obra por que não tem obra?
Porque falta a palavra. E se falta a palavra, que é Jesus, não tem fé. Simples, né? Por que a obra é morta? Porque a palavra, se não tiver presente, o Espírito Santo só movimenta. Anda para lá, para cá, dá um rodopio. Está entendendo? Mas não tem obra nenhuma. Mas quando a palavra junta ao Espírito, com a ordem dada por Deus, acabou. Dá um sorrisão lá para tirar a foto bonita lá pro Pedrão. Aí, ó, ó. Ó o Espírito Santo moderno, mano. Ó, ó o Jesus, ó. Vamos lá, não, vamos lá, lá. Vamos lá, pastorzão, ó. Vai lá, eu fazer igual esse também, vai lá. Vamos aí, nós somos dois, vai lá. Aí. Senta aí agora. Senta aí, já estou terminando. Vou terminar, já passou o horário. Olha só. Porque a fé sem obra é morta. E por que a fé? É porque a fé não opera sem a palavra. E para ter obra tem que ter porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé vem através da palavra. Então, quando estamos na palavra, agradamos. Quem só está movimentando e não tem a palavra, obras, não está agradando a Deus. Movimenta para lá e para cá, mas não tem obra. Que fé é essa? Que palavra é essa? Vamos atentar aí, hein? João 14, 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Ai, meu Deus do céu, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Se não tiver o princípio, que é a palavra, não tem a morada do Pai, nem o amor do Pai. Move para lá, move para cá, mas a palavra nada é obedecida. Está querendo obra, mas não tem palavra. Cadê a palavra praticada? Ai, Deus. A fé só é estabelecida pela palavra. Então o princípio de tudo é a palavra. O que leva muitos a se frustrarem é acharem que o Espírito Santo vai fazer algo sem a palavra. Espírito Santo, te amo. Pode ir lá no papai. Jesus, amo você. Pode ir lá na mamãe e no papai. Deus, amo você. Obrigado por me amar de tal maneira. Sem Ele, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a palavra, estou orientando você, que sem a palavra, você só vai ficar movimentando. Mas no dia que você deixar a palavra fazer o Espírito Santo movimentar através da sua vida muda. Ele veio para convencer do pecado, do juízo e da justiça.
Ele veio para nos guiar, segundo aquilo que Jesus diz para ele, está na palavra. Ele também é a unção. Mas tudo isso Então eu estou querendo dizer que tem muitos que não estão na palavra e estão achando que estão fazendo obra. Não está. É só movimento. É o que os pastores estão fazendo hoje. Só movimentando o Instagram, Facebook, WhatsApp. Só movimentando a igreja. Ouvi um hoje, sabe o que ele disse? Vocês estão num lugar aonde é o maior profeta da atualidade. O cara parece que vive na academia. Cabelo Chanel, deve passar prancha. O músculo desse tamanho, a camiseta é isso aqui. Blusa transparente coladinha, de academia. Ó, sensacional. Top. Se do alto não for concedido nada, nós iremos para casa sobre esse ensinamento. Sabe por quê, pastor Tiago? Porque quando o Senhor fala da videira, sabe o que agrada ao Pai? E nós manifestamos o amor ao Pai quando nós damos fruto. E sabe o que é fruto? É obra. E para ter obra, a palavra tem que andar. A palavra. Entenderam isso? Então não fica apegado a movimento não. Viu? Fica apegado a movimento não. Se apegue ao princípio. Palavra. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo abençoe vocês. Oh meu Deus.